Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje está em João capítulo 5, de 31 a 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nela possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse vós receberíeis. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje trata sobre o tema do testemunho. No Antigo Testamento, eram necessários pelo menos 2 testemunhas para que a vida de uma pessoa, para que a fala dela, a vida dela, fosse comprovada. Diante disso, Jesus também vai recorrer ao tema do testemunho. Quem dá testemunho dele? Primeira pessoa que ele aponta é o testemunho de João Batista. Jesus aponta também outros testemunhos: as obras, o Pai, as Escrituras. As obras testemunham quem Jesus é, porque seria impossível o Senhor realizar o que ele realizou se o Pai não estivesse com ele. O Pai dá testemunho dele. São diversas as vezes que no Evangelho aparece a voz do Pai dizendo: este é meu filho, escutai-o. E a própria Escritura dá testemunho, porque toda a vida de Jesus, na verdade, foi o cumprimento das Escrituras, das promessas que Deus fez. Mas, diante de tudo isso, ainda existe a resistência de acreditar naquele que o Pai enviou, Jesus. E aí vem a frase fantástica do Senhor: por que eles, na verdade, não acreditam? Porque eles não estão preocupados na glória de Deus, na ação de Deus, mas na glória humana. E a presença de Jesus questionou a glória humana, questionou os parâmetros. Jesus foi intrigante em muitos momentos. Não é fácil aceitar o Senhor, porque aceitá-lo significa também refazer a vida, repensar a vida. Os parâmetros de Jesus não eram os parâmetros da glória do mundo. O que nós podemos refletir hoje, e que me toca muito ao coração,
é pensar, na verdade, nesses testemunhos da nossa vida. João, um grande amigo, o Pai, as obras, as Escrituras. Se nós queremos pensar em quem realmente nos conhece, em quem realmente pode dizer quem somos, olhemos para os nossos amigos, não os colegas, não os parceiros, mas de fato aqueles que são companheiros, que partilham o pão. Muitas vezes são essas pessoas que realmente podem dizer algo sobre nós, porque nos conhecem a fundo, conhecem nossas alegrias e nossas dores. Depois, as obras. Sabe, quando você quer saber se você realmente está agindo conforme a vontade de Deus, perceba as obras. Os frutos falam muito. Depois o Pai, o próprio Deus vai dar testemunho. Se Jesus, que foi Jesus, disse que ele não dá testemunho de si mesmo, porque se ele desse testemunho de si mesmo, seu testemunho não seria válido, imagine nós. Nós não precisamos provar quem nós somos. Nós não precisamos provar se estamos certos ou errados. Deixemos isso nas mãos de Deus. Não sejamos tão arrogantes assim. Só Deus pode dizer a verdade. Só Deus pode nos iluminar e também iluminar o coração das pessoas a respeito de nós. Mas as Escrituras também dão testemunho, ou seja, eu penso nas Escrituras da nossa vida, a nossa história, nosso percurso, o passado, o presente e o que há de vir. Quando você precisar recorrer a quem você realmente é, olhe para isso. O que os seus amigos dizem de você, o que as suas obras dizem de você, o que Deus diz de você, e lá no íntimo do nosso coração a gente sabe um pouco do que Deus pensa sobre nós e o que a nossa história diz de nós mesmos. Vamos recorrer a essas fontes para entender o que Deus quer de nós, quem somos. Mais do que esperar a glória dos homens, esperemos a glória de Deus. É Ele quem de fato sabe o que somos, o que queremos, o que fazemos. Por isso hoje nós vamos rezar pedindo ao Senhor a graça de compreender quem Ele é, de não ser rígido de coração como aquele povo foi. Diante deles estavam todas as evidências, mas eles não eram capazes de se dobrar, perder a sua glória para a glória de um homem pobre, simples, humilde como era Jesus. Eles esperavam muita grandeza para se dobrar diante da humildade e da simplicidade do Senhor. Mas peçamos também que quando nós mesmos nos perdermos no caminho, quando nós nos sentimos mesmo um pouco desorientados, olhemos para aqueles que realmente sabem quem somos. Por isso, Senhor, dá-nos a graça da sensibilidade. Diante das muitas recusas que o Senhor viveu com aquele povo, diante daqueles que procuravam a sua própria glória e não a glória de Deus, nós queremos aprender a reconhecer quem és Tu, Senhor. Compreendendo quem és Tu, sempre sabermos também quem somos nós. Não somos nós mesmos que provamos o nosso valor, que provamos se estamos certos ou errados. Senhor, é a vida. És Tu mesmo. Só um coração humilde não espera a glória dos homens, mas se mantém em paz para esperar a Tua glória, Senhor, para esperar o Teu testemunho sobre nós mesmos. Nós queremos aquilo que o Senhor diz sobre nós. Nós queremos deixar um legado de vida, não de aparência. Ajudar-nos neste caminho, para que seja verdadeira a nossa opção por Ti, a nossa vida, Senhor, interior e com os irmãos. Amém. Encerro com essa frase de Jesus. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.